Então vamos lá. Seja muitíssimo bem-vindo para mais uma aula. Hoje a gente vai ficar de olho em algo que você precisa entender, respeitar e seguir para conseguir identificar o movimento desse mercado. Olha só, esse mercado aqui, como você já sabe, são compras e vendas. E essas compras e vendas são partidas em estrutura. E essa estrutura, geralmente, mostra uma direção e que o mercado quer seguir. Você seguindo essa direção, você terá muito mais chance de ser assertivo, de saber quais são as trades de boa probabilidade e quando a sua participação nesse mercado é astuta, quando você deve entrar. Olha só, você já sabe que esse mercado aqui também funciona dessa maneira. Ele pode estar expandindo ou retraindo para uma certa direção. Isso se chama uma baixa no mercado. Você já sabe disso, com certeza. É algo que você já está familiar. Se não, preste muita atenção, porque esse é um conceito que você precisa entender. Você já sabe que a estrutura do mercado diz que isso aqui acontece. Agora, o porquê? Por que esse mercado mostra isso? Já que operamos de uma forma institucional, precisamos entender o porquê isso acontece para conseguir entrar nas horas certas. Bom, a gente sabe que isso aqui, né, são fundos mais baixos, né, topos mais baixos. Se a gente percebe a estrutura que está sendo formada. Lower lows, lower highs. É o famoso topos ascendentes. Você já sabe, fundos descendentes. Você já sabe como funciona essa narrativa. Agora, o que talvez você não saiba, ou que pode representar uma virada de chave para você, é que nós entendemos os conceitos institucionais. E isso aqui não é um conceito institucional por si. Ao olhar isso aqui, parece até bem padronizado, não? Mas quando a gente entra na raiz desse movimento, a gente percebe que vemos os nossos conceitos institucionais à tona. Vou marcando essas áreas aqui. E você vai ver do que eu estou falando. Se você ainda não pegou um caderno, pegue esse caderno, porque a gente vai falar sobre bastante coisa aqui hoje. E é essencial você estar preparado para essa aula. Então nós estamos em uma baixa desse mercado, porque as instituições têm uma agenda de levar o preço para baixo. Leve em consideração que toda vez que essa estrutura está sendo formada, essa mesmo que está diante dos seus olhos, existem pontos nesse mercado que existem pressão compradora, pressão buy aqui embaixo. Sempre vou colocar aqui pressão buy. E nós temos pressão sell. Eu gosto de usar esses conceitos para vocês se familiarizando com como a gente fala isso no Forex. Buy pressure, sell pressure. Beleza? Vamos colocar um tio aqui. Repara como nessas áreas a pressão compradora aqui não foi respeitada e o mercado não quebrou estrutura e fez uma alta. Não fez. O mercado quebrou pressão compradora e manteve pressão vendedora. Tá? Isso faz sentido para você. Porque o mercado não respeitou as compras que estavam sendo adicionadas aqui. Portanto, de um ponto de vista institucional, entidades com capacidade de movimentar o mercado não tinham interesse em levar o mercado para cima, mas tinham interesse em levar o mercado para baixo através da pressão vendedora. Isso se repete aqui. Próximo
pressão compradora entra. E logo em seguida, o mercado realmente sobe. Pressão vendedora entra. Pressão sell, aliás. Vamos colocar os jargões em inglês, para isso ficar bem claro. Tá? Novamente, o mercado entra com pressão compradora, volta para a pressão vendedora, respeitando a estrutura e não faz uma alta. Ao contrário, ele quebra o fundo da pressão compradora e cria mais estrutura aqui. E temos novamente pressão compradora, pessoas que deram take profit, entidades que decidiram comprar porque o mercado estava em uma baixa. Lembra do que as massas sempre pensam. Buy the dip. Compre a queda. A gente sabe que comprar a queda sem motivo nenhum é entrar na frente de uma faca, é tentar segurar uma faca. A gente sabe. Pressão compradora novamente não foi respeitada e a pressão vendedora foi. Tá? De novo eu escrevi pressão compradora, vamos colocar aqui pressão buy. Isso aqui, você muito provavelmente já sabe, é uma estrutura de baixa, mas você precisa entender essa questão de pressão de venda, pressão de compra, porque isso é um conceito essencial ao entender os movimentos institucionais. E ao entender como você faz para acompanhar isso, para conseguir ter o azul no seu MetaTrader e ser consistente nesse mercado. Isso é essencial. Então aqui a gente pode identificar uma estrutura de baixa. Tá? Vamos falar bearish structure. Beleza? O que é bearish structure? É porque bear é urso e ursos atacam a presa deles dando uma patada para baixo. Essa aqui é a mão do urso, é do desenhista, você já sabe. Eles atacam o urso dando uma patada para baixo. Então, bearish structure. Beleza? Isso aqui faz sentido para você, porque essa é a pressão do mercado. Do outro lado também temos o que sabemos que é. Olha só. Estrutura sendo formada. E lembra, para essa estrutura ser formada, precisa ter enormes contratos nesse mercado para fazer essas movimentações. Portanto, entender isso é entender a direção que as instituições querem levar o preço. Porque quando eles mostram que a pressão buy está superior à pressão sell, eles nos dizem uma coisa: que existe interesse em que a pressão buy esteja mais forte que cada um das pressões sell. Isso é a estrutura do mercado. Você precisa, a gente vai ainda pular a fundo nisso, mas isso é a estrutura. No entanto, essa aqui é uma estrutura bullish, porque percebe como o mercado cria liquidez, quebra pressão, respeita mais pressão compradora que estava nessa área, mais pressão compradora. Lembra, quem move esse mercado? As grandes instituições. Vamos ver o porquê que isso acontece de forma institucional, para você entrar nos order blocks, nos conceitos que a gente procura. O mercado respeita as áreas de compra e quebra as áreas de venda. Portanto, é mais inteligente, é mais interessante entrar em uma área que apresenta uma compra para você conseguir levar o mercado na direção que os grandes querem levar. Porque se eles permitem que isso aqui aconteça, se eles adicionam contratos nas áreas de compra em desconto, lembram? É isso que eles fazem. A gente vai falar sobre FIBO ainda.
Se eles adicionam contratos nas áreas de desconto, é porque eles querem levar o mercado para cima, porque eles têm interesse nisso. Os traders que operam nesse mercado da forma institucional não perdem. Se você puxar um relatório que é obrigatório uma instituição fazer anualmente, são menos de 20 dias de perdas que essas instituições têm. Tá bom? Menos de 20 dias, menos de 30 dias. Enquanto isso, tem outros 300 dias de lucro. Como será que eles fazem isso se o mercado é uma grande parte, na nossa visão, né, muitas vezes ainda do varejo, uma probabilidade? Para eles não é. Para eles é uma série de decisões que levam o preço em uma certa direção. E essa aqui, então, é uma bullish, vamos colocar como texto, bullish structure. Por que porque o bull, que é o touro, em vez de jogar a presa para baixo, ele joga a presa para cima ao chifrar, né? Ao chifrar, fazendo um movimento para cima. Então está forte. Sabendo disso, como que a gente vai procurar ou entender, e o objetivo dessa aula é esse, a direção institucional do mercado para você entrar junto da direção, qualquer que seja. Bom, lembre-se que aqui nós temos uma dessas, entre aspas, pernadas de movimento, né? Um jargão usado. Essa área aqui, né? Essa área aqui conta algumas coisas para nós. Ela conta que essa foi a última área de compra antes de um movimento de queda. Tá? E com isso, esse ponto de interesse se torna uma VLC que a gente busca levar o mercado ainda mais para baixo. Né? Você vê que até deu um looping aqui de reversão. Tá? Então, sabendo disso, repara. Como eles conseguem constantemente adicionar contratos institucionais para levar o mercado em uma certa direção, respeitando a direção que eles querem no mercado. Vou te mostrar uma coisa agora. Tá? Essa mesma estrutura que você está vendo aqui encontra áreas institucionais dentro delas. Por exemplo, se você tem uma vela institucional aqui, última vela de alta antes de um movimento de queda, vamos supor que a gente pode até ter imbalance, né? A gente pode até ter uma liquidação, muitas vezes é só uma vela de alta, saudável, entre aspas. Você então identifica esse nível e você pode alinhar o range que você está olhando, né? Aliás, sempre aqui, ó, da esquerda. Tá? Você pode alinhar o range que você está olhando e identificar que a área que as instituições geralmente estão, primeiro, é acima dos 50%. Né? Para os amantes do reteste institucional, isso vai ser fácil de entender. Mas mais que 50%, tá? Mas mais que 50%, as áreas de 61, podemos colocar como douradas também, as áreas de 7 ou 7.1, se mais preferir, ou as áreas de 7.8, meia. Porque nessas áreas, não só
as instituições conseguem colocar contratos pagando 1/10, nesse caso, do 0,7, né? 1/3 do preço, eles também conseguem voltar na área institucional passada deles, que muitas vezes pode ser uma área de reversão, e o mercado vinha de alta, e uma área de reversão, ou uma continuação de uma baixa. Mas essas são as áreas de maior probabilidade nos cenários. A mesma coisa para uma alta. Percebe? A mesma coisa para uma última vela de queda, antes de um movimento para cima, que, por efeito, quando marcamos, né, quando a gente realmente vê o que o preço, claro, a gente pode medir a vela, a gente mede o range, a gente vê que o que o preço faz é identificar as áreas de maior desconto e mais as áreas de maior pressão compradora. Não só por causa do desconto, mas por causa da pressão de compra quando se trata de estrutura. No reteste, aqueles que são amantes do reteste, pegar entradas com stop loss mínimo, para quem não lembra o que é reteste, é uma entrada em um time frame menor que você pega a estrutura, se trata de um preço em desconto. Essa mesma Fibonacci marcamos para ver o preço em desconto. Agora, as instituições também estão buscando um preço em desconto, pagar muito mais barato, mas também eles voltam na área onde a maioria dos contratos estão. E essa maioria dos contratos é claramente vista aqui. Da mesma forma que eu te mostrei, a maioria dos contratos de venda aconteceram aqui. É óbvio, já que o mercado reverteu, né? A maioria dos contratos de venda aconteceram aqui. É óbvio, já que o mercado reverteu. Porque não só as vendas que aconteceram aqui em cima tiveram que entrar do outro lado da liquidez que estava na compra, mas também ser considerável o suficiente para mover o mercado na outra direção e fazer com que o mesmo aconteça e o mesmo aconteça. Portanto, existe dinheiro na jogada. Quando você usa esse dinheiro e essa estrutura para não só criar um cenário de alta probabilidade, mas também para identificar a área de mais provável retração, fica muito melhor de você encontrar entradas institucionais seguindo o processo, a direção do mercado. Percebe? Agora, Edu, como eu vou saber quando vai ter uma retração para eu poder entrar na venda? Quando vai ter uma retração para eu poder entrar na compra? Bom, muitas vezes algo chamado uma quebra de estrutura vai acontecer. Ou seja, o mercado estará com um ponto de estrutura e aí o preço vai subir, tá? Em uma certa direção. Beleza? O preço vai subir em uma certa direção. E já que o ponto de estrutura passado, que era esse aqui, lembra? Se teve uma vela institucional é porque tinha que ter um ponto de estrutura. Quando esse ponto de estrutura é quebrado, geralmente o mercado faz retrações. Porque esse é o equilíbrio. Quando a gente quebra um ponto de estrutura, muito provavelmente você pode antecipar uma retração. Quando a gente quebra um ponto de estrutura, muito provavelmente você pode antecipar uma retração. Então, muitas vezes na hora de você fazer a sua entrada institucional, o mercado vai quebrar pontos de estrutura passado e vão te permitir antecipar a tão esperada retração para pegar a área compradora de mais alta probabilidade institucional. A mesma coisa na venda. Se a gente tem um ponto de estrutura e o mercado quebra esse ponto de estrutura, antecipamos uma retração e
alinhamos os nossos conceitos institucionais com as nossas áreas de interesse aqui. E aí procuramos as nossas confirmações, nossos imbalances, nossas velas institucionais. Mas aqui o objetivo é te manter direcionado na direção certa. Percebe? Porque quando você tem uma bússola, você erra se perder. Você sabe qual é o seu norte. Aliás, qual é o seu norte, qual é o seu sul. Né? Você sabe para onde você vai ter a maior chance de conseguir levar o mercado. E qual é a área que você deve procurar isso para acontecer. Dentro disso, a gente entende que existe liquidez nessas ranges, certo? Se a gente está falando sobre uma área institucional, como por exemplo, vamos colocar uma aqui e uma aqui, tá? Nesses dois exemplos. Esse aqui se trata de liquidez externa. Por quê, Edu? Bom, porque esse é o último ponto de liquidez antes da direção do mercado, em um certo intervalo. Tá? É óbvio que desde 2018, ou então 2019, ou então quem você tiver num time frame maior, antes de ontem, vai ter um ponto de estrutura passado. Mas no intervalo que você está medindo, esses pontos são os pontos de liquidez externa. Tá? E esses pontos são os pontos de liquidez interna. Portanto, a gente pode colocar um cifrão pequeno. Né? E claro, em volta disso tudo, a gente também vai ter a liquidez. Tá? A liquidez externa. Beleza? Isso acontece pelo simples fato de que estrutura no mercado, tá? Só colocar aqui para estrutura no mercado é sempre formada com contratos e opiniões. Portanto, essas áreas deixam liquidez. E muitas vezes, essas áreas de liquidez internas são sacrificadas para continuar o mercado em uma certa direção. Por exemplo, se a gente está indo em uma queda e o mercado faz essa retração, e não é um order block, é um ponto de estrutura, tá? É muito importante, porque se for um order block, a gente procura order block, uma área institucional. Tá? Muitas vezes, quando isso acontece, tá? A gente pode colocar aqui, a gente sabe que aqui está a nossa vela institucional, aqui está a nossa vela institucional, aqui está a liquidez interna, né? Aqui está opiniões internas. Muitas vezes, lembra que eu falei sobre a pressão de venda de uma estrutura? A pressão de venda está aqui em cima. Né? A pressão de venda está aqui em cima. As instituições têm interesse em continuar a estrutura. Né? A nossa área de FIBO do intervalo está aqui em cima. Muitas vezes as instituições vão capturar liquidez interna. Muitas vezes a liquidez interna é até o nosso famoso padrão do varejo. Né? Voltar na vela institucional e retrair nos níveis que a gente mais procura, como os níveis acima de 0,50. E aí, continuar e fazer estrutura para baixo e repetir o ciclo, mostrando esse ponto como novo ponto de intervalo, essa área
como a nova área de interesse e de venda de estrutura. E essa retração, vou desenhar a linha amarela para nós, com a futuro continuação. E, se for o caso, mais liquidez interna ser criada, para que o varejo coloque opiniões, o mercado leve a direção contrária e caia, respeitando a liquidez externa e capturando a liquidez interna, formando então a tão esperada bearish structure. Você identificar isso, essa estrutura de constante queda, vai ser o divisor de águas entre você seguir a tendência ou não. Entre você estar posicionado na direção de maior interesse ou não. Agora, vamos supor que a gente estava aqui nessa operação e aí o mercado faz algo de grande interesse. Ele pega essa área aqui, que eu marquei de vermelho, faz a estrutura para cima e quebra essa área de vermelho. Agora, o que aconteceu? Lembra que a explicação que eu sempre fiz para você, que as vendas estavam aqui, se o mercado quebra essa venda, é porque a pressão dele está de força. Agora, você pode antecipar a mais nova retração. Por que retração, Edu? Porque quando você tem uma retração, um topo passado foi quebrado, muito geralmente. Você geralmente retrai depois de um fundo ou topo ser quebrado. E agora a mesma coisa se repete. Se o mercado der cenários de manipulação embaixo, se o mercado der imbalances, se o mercado der order blocks, se o mercado mostrar liquidações em times pequenos, a gente começa a acompanhar a mais nova estrutura do mercado. Percebe a importância que isso tem? Percebe como o fluxo de ordens institucionais acaba te pagando muito por respeitar as áreas, retrair dentro delas e desmoronar. Respeitar as áreas, cair dentro delas, desmoronar. Quebrar estrutura passada, voltar dentro da área de interesse, desmoronar. Quebrar a estrutura passada, voltar dentro da área de interesse. Isso é o tão desejado entendimento do fluxo institucional. Esse fluxo vai te dar a direção institucional do mercado. Se você estiver procurando entradas que estejam alinhadas com a direção do mercado, tá? Você vai ter uma chance de êxito muito maior. E isso acontece porque você vai estar procurando o que tem que ser procurado. A direção que está sendo apresentada nesse mercado. Eu quero te dar um exemplo agora objetivo de como isso aconteceu em uma das análises que discutíamos no Clube dos 5%. Primeiramente, a gente pode olhar de um ponto de vista diário como o conceito que eu acabei de apresentar da última vela de alta pós uma quebra de estrutura. Percebe a quebra de estrutura? Percebe a quebra de estrutura. Vamos até colocar um xizinho para ficar visual. Acabou de apresentar que o mercado estava em queda. Portanto, marcamos nossa FIBO. Identificamos que o mercado estava acima até do preço de desconto. Ou seja, as áreas que a gente tem interesse acima dos 50. E confirmamos uma quebra depois desse nível. Agora, por que isso aconteceu? Lembra do que eu acabei de te explicar.
o fluxo de ordens últimas velas, de alta, queda, quebra de estrutura, segue a direção do mercado. Sabendo disso, por que você acha que a análise que a gente estava discutindo, que eu te mostrei dentro do clube, era de venda? Bom, você deve estar se perguntando qual análise. Essa daqui. Esse bloco aqui. Por que eu coloquei isso lá? Repara como o mercado criou uma estrutura que fez o fluxo de ordens mudar. Olha só, lembra do que eu te mostrei agora há pouco. Para o varejo, isso aqui é uma linha imaginária. Não é. É uma série de blocos de ordens que mostram as áreas institucionais sendo retestadas, direcionando o mercado na área de interesse deles. Né? E aí o mercado continua. Né? Portanto, repara no que eu te falei agora há pouco. A área de ordem. Né? Vou deixar aqui na tela a área de ordem. Tá? Baixa, retração, o mercado não conseguiu quebrar, área de compra. Baixa, retração, o mercado não conseguiu quebrar, área de venda. Aliás, essa aqui é uma área de venda, né? Área de venda, retração, o mercado não conseguiu comprar, área de compra. Retração, o mercado não conseguiu comprar. Né? Espero que eu tenha falado isso de uma forma que fez sentido. Área de venda, o mercado comprou, não conseguiu quebrar. Área de venda, área de compra, o mercado não conseguiu quebrar. Né? Mostrando então para nós o fluxo de ordens institucionais. Última vela de queda antes de uma alta. Né? Última vela de queda antes de uma alta. Se a gente marcar o FIBO que eu te apresentei, percebe? Geralmente acima dos 50. Geralmente acima dos 50. Né? Agora, esse para esse. Repara, a análise que eu acabei de te mostrar agora há pouco, em linhas que você viu, mercado quebrando estrutura passada, no caso, essa estrutura mais linda ainda, de liquidez, essa estrutura passada, fazendo alta e voltando. E aí o que a gente marca? Área institucional. E o mercado vai e volta. Edu, mas você só fala isso, né? É fácil olhar depois que o mercado aconteceu. Dá uma olhada aí na tela que você está vendo agora. Isso aí é um exemplo da entrada que eu marquei antes do mercado acontecer por causa desse fluxo de ordem. Você está vendo aí. É fundamento, é entendimento. É uma habilidade que eu consigo ver porque eu pratiquei, estudei, passei horas e horas, e aí eu posso ver isso. Você também pode, mas é tangível, está na sua frente. Eu e você, quando o mercado estava aqui, quando eu mandei essa análise, eu e você poderíamos estar com as mesmas, estar olhando o mesmo gráfico, no mesmo horário, no mesmo minuto, e eu te mostrar isso. E você vê outra coisa completamente diferente, e é normal. O meu objetivo aqui é trazer a sua análise para fazer parte do entendimento de que o mercado é uma constante retração em áreas institucionais. O fluxo de ordens que eu te mostrei não é nenhum padrão do varejo, é simplesmente estrutura sendo formada. O mesmo padrão que eu te mostrei no começo. Lembra? E eu te expliquei que teria um fundamento institucional. Bom, tá aí. O fluxo de ordens, a direção que o mercado está tomando. Então, é mais que lógico marcar a próxima área de interesse, alinhar isso com o imbalance e antecipar que o mercado volte nessa área e continue na descida que ele está fazendo. Percebe?
É uma questão de você conseguir visualizar esses conceitos dia após dia, vez após vez, análise após análise. Porque os fibos vão bater. Lembra do que eu te falei? Os fibos vão bater. Os fibos vão bater. Os fibos vão bater. Os fibos. As áreas institucionais, as últimas áreas de alta antes da queda vão bater. Mas a pergunta é, você vai estar pronto para ver o que eu te mostro aqui no gráfico? Você vai estar com o seu olho treinado. Essa aula que eu estou te passando vale milhares de reais. Por que vale milhares de reais, Edu? Porque aplica isso e veja os milhares de reais que você vai desenvolver com um crescimento consistente. A sua assertividade, se sua assertividade hoje é de 30%, com 1 para 3 você já é lucrativo, tá? Vai para 60% ao aplicar, ver, entender, replicar, replicar. Existe uma razão para tantas pessoas verem esse mercado e colocarem opiniões distintas. E a razão é porque as massas foram ensinadas a comprar nos suportes, a vender nas resistências. Vamos supor que você acredita no que as massas dizem e você comprou suporte aqui. Lembra, liquidez. Liquidez. Essa aqui, inclusive, é uma vela de manipulação. Porque se a gente descer o time frame agora, você vai ver isso nitidamente. Olha só isso. Última vela de alta, capturou o varejo, foi na direção contrária, mitigou os contratos, retraiu na área de imbalance, criou estrutura da mesma forma, seguindo um time frame maior, porque tudo é conectado nesse mercado, seguindo um time frame maior. Tá? Esteja pronto para ver isso. Quiçá agora a gente cria estrutura no diário, volta, retrai. É uma questão de você estar pronto para identificar a movimentação quando ela acontecer. E ela acontece todos os dias, em todos os times. Percebe? Percebe como é a mesma coisa quando o fluxo está na alta? Porque o mercado vinha de uma alta, né? Se você olhar na questão diária, o mercado vinha de uma alta, antes de agora fazer essa retração na área institucional. O mercado vinha de uma alta. E se você olhar de um ponto de vista diário, a mesma coisa vai ser apresentada para você. Identifica o range que você está operando. Vê a pernada institucional. Qual é a pernada institucional que eu te passei no começo? Essa aqui. Olha a área de interesse Fibonacci. Ficou claro para você ver isso? Né? Liquidez capturada, última vela de baixa antes da queda. Está alinhado. O mercado foi embora. A mesma coisa se a gente puxar, né, nesse intervalo diário que seja, só para te exemplificar. Né? Última pernada de baixa, marca a sua Fibonacci de uma estrutura de alta. O que o Edu te contou? O preço geralmente vai vir aqui. Alinha isso com o seu conhecimento institucional de order blocks, com o seu conhecimento institucional de estrutura, de manipulação, de mitigação. Percebe? A mesma coisa nos 5 minutos. Se você vai ter, claro, que entender o conceito, a mesma coisa nos 5 minutos. Cadê? Isso aqui poderia ser o mesmo gráfico no diário, só que nos 5 minutos, para você poder trabalhar dentro do mesmo dia. O mercado faz estrutura para baixo. Consolida, traz opiniões para o mercado, estopa, faz a próxima estrutura para cima, né, nesse caso aqui, se a gente for marcar, marca, estopa o varejo com um xizinho, faz estrutura para baixo, marca,
área de interesse, vela institucional, order block, imbalance. Aí você sabe quais são as áreas de entrada. Mas segue a direção que o mercado quer te levar. Percebe? Porque a instituição leva o mercado em uma certa direção por motivos. Olha, no diário, a instituição tem interesse em levar o mercado para baixo porque eles tiveram uma vela institucional. Se eu te mostrar o Euro-USD, que esteve em queda fazendo esse tipo de retração, a gente falou isso sobre a análise de mercado quando o preço estava lá em cima. Nas análises de mercado do YouTube. A gente falou sobre essa área há tempos atrás. E é claro, e aí o mercado vai e faz estrutura. E aí você usa a sua mágica, que identifica os order blocks, né? Espera a retração, espera o preço chegar em um nível justo, espera a manipulação nos times pequenos, mas siga o que o mercado quer te contar. Porque se você olhar, é a mesma coisa, cara. Lembra, é o mesmo desenho que eu te falei. Agora, você vai estar preparado para agir em cima disso quando o mercado acontecer? Né? Você vai estar preparado, é a mesma estrutura, a última última vela de alta antes da queda, o mercado retrai, para nesse nível. Né? Quem sabe, agora a gente tem oportunidades, agora a gente tem esse order block, que vai ser interessante ver a reação nele. A gente tem liquidez interna, se o mercado decidir continuar a estrutura de alta, não é nada impossível que o preço liquide esse nível, quiçá retraia lá, porque a gente marcou estrutura. Então não é impossível que o mercado chegue nesse nível. É uma questão de você se adaptar ao que você está vendo. Tá? Ah, Edu, mas eu não acredito que essa pernada aqui foi institucional, porque você me desenhou, eu não acredito. Pensa só, meu rei, olha só isso aqui. Quantos vendedores você não acha que estavam entrando aqui nessa área? Os vendedores, né? Quantos vendedores você não acha que estavam aqui nessa área? Colocando stops de que sejam 100 pips, cara. Quando o mercado fez isso, em um alto até que histórico, quantas pessoas você acha que não entraram aqui para o mercado mover na outra direção, distribuir? E aí a gente marca isso aqui como uma vela. Porque a gente sabe que a filosofia é a mesma. Da mesma forma que no NZD, USD isso acontece. Numa hora, né? Num dia, quiçá. Você identificou a última vela de alta antes da queda num dia, cara. E aí o mercado indica baixa. E aí você desce o time frame. E aí você abre os 5 minutos. E você identifica a mesma coisa, cara. Olha só. Primeira estrutura sendo retestada, segunda estrutura retestada, terceiro ponto de estrutura, quarto ponto de estrutura. Olha só como o mercado conta a mesma narrativa. Order flow institucional, o mercado cai na FIBO, identifica a área e cai. Próxima, o mercado cai na FIBO, né? Faz uma liquidação de dinheiro interno, lembra, isso aqui é dinheiro interno, liquidez interna, captura, estopa, e o mercado volta. Você marcou a FIBO da mesma forma. Né? Cadê? Você marcou a FIBO da mesma forma. E o mercado voltou nessa área exatamente. Percebe? Última vela de alta antes de uma queda. Liquidez capturada. A estrutura mostra que está em queda. O mercado chegou, fechou contratos institucionais, não aguentou. Percebe o valor disso? Como a estrutura é forte, é poderosa. Siga a estrutura. Procure-a, entenda. Tá? Porque essa estrutura vai acontecer sempre. Você sempre vai ter essas últimas altas antes das quedas, que portanto se tornarão níveis de interesse. Esses níveis de interesse
serão retestados no passado, quiçá, né? Níveis de interesse serão retestados no passado, criarão mais estrutura, né? E o mercado funcionará assim da mesma forma que eu te mostrei lá atrás. Tá? Aqui nesse gráfico a gente tinha desenhado, acho que agora ele apagou. Né? Apagou. Mas a estrutura que eu te mostrei, as áreas que a gente marcou, de pressão de venda, de pressão de compra, as áreas de FIBO que você marcaria, vez pós vez acontecendo, né? Você vai estar pronto para agir em cima disso quando o mercado mostrar isso para você. Você vai estar determinado a agir com prontidão quando isso for apresentado para você. Porque ele vai ser apresentado. Tá? Ele vai ser apresentado. O preço vai mostrar, né, esse cenário dia após dia. Mas a pergunta é a seguinte: você vai estar pronto para ver, aplicar, entender, seguir o fluxo dos diferentes time frames para conseguir alinhar a sua entrada ideal? Tá? Isso vai te trazer resultado, aumentar a sua assertividade, se você procurar isso no mercado. Tá? Essa estrutura acontece sempre. Com todos os tipos de liquidez que for, você sempre vai conseguir identificar a última vela de queda, formar a estrutura, esperar a retração, identificar o novo range, né? Fazer mais estrutura, esperar a última vela de queda, usar os seus conceitos institucionais para seguir, que seja essa micro tendência ou que seja a tendência diária de milhares de pips. Percebe? Siga essa estrutura e veja a magia que isso pode fazer no seu operacional. Entenda, veja, certifique. Tá? Você perceberá o quanto impacto isso vai trazer no seu trade. Né? Sempre lembre disso, procure isso no preço, procure estudar, volte para o replay, faça backtesting, identifique, o Edu me mostrou tal, eu então procurarei tal. O Edu me mostrou formação de uma direção de mercado, de uma vela de alta antes da queda. Identifiquei essa vela? Identifiquei. E agora? O que eu faço? Identifiquei a vela? Vamos ver o nosso FIBO. O preço realmente, que nem o Edu me contou, né? Voltou na minha área de interesse. Portanto, lembra o que ele falou. Marca o FIBO. Volta, porque a pressão vai ser aqui. Lembra que você tem que usar os diferentes time frames. Então, olha, se a gente reverter a equação e colocar essa direção aqui, olha como essa aqui é a última vela de baixa. E agora, o mercado retraiu nessa vela perfeitamente no FIBO, enquanto capturou a liquidez desses caras que operavam suporte e resistência. Percebe? Esteja pronto para ver isso. Né? Esteja pronto para agir em cima disso. Tá? Se você tomar essa decisão dia após dia, vez após vez, você vai perceber o quanto o seu operacional vai melhorar exponencialmente. Tá? Mas você precisa seguir esse processo, você precisa seguir essa direção, você precisa seguir isso que eu estou te mostrando. E mais que seguir, entender o porquê que isso acontece. Tá? Entender, ver, aplicar, saber o porquê isso acontece. Tá? Bom, com isso dito, essa é a aula de hoje.
Espero que você tenha entendido o conceito, que você procure isso a partir de agora. Comece a ver no gráfico, a entender e a aplicar, para você começar a seguir a direção institucional e parar de entrar contra a força do mercado. Bom, um grandíssimo abraço e até a próxima aula.